Irmãos, vamos abrir em Tiago, capítulo 5. Nossas devocionais estão na carta de Tiago. Capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Tiago, capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém? Até aqui. O título dessa meditação é a respeito da condenação dos ricos opressores. Esse capítulo 5 introduz uma nova seção na carta de Tiago, e esse grupo que ele fala a respeito dos ricos opressores, eles integram um bloco dos mundanos que Tiago já vem condenando desde o capítulo 4. Depois você pode olhar novamente. No capítulo 4, o mundanismo que se expressa por meio das guerras e contendas, versículo 1 e 3, por meio da soberba, versículos 5 ao 12, capítulo 4, também pela pretensão que vimos domingo passado, a pretensão de que se tem o controle do futuro, e agora pela opressão dos pobres, feita por esses ricos. Tiago, ele como um dos profetas do Antigo Testamento, ele anuncia, ele sentencia os ricos opressores que estavam se enriquecendo de maneira ilícita, às custas dos seus trabalhadores, que a gente vai observar aí no texto. E boa parte desses trabalhadores provavelmente eram formados por judeus cristãos, dos quais Tiago estava escrevendo, dos judeus dispersos, da dispersão. E no verso 7, após a sua denúncia, a gente observa uma palavra não sei se seria de ânimo ou de persistência, de perseverança, quando ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, essa primeira frase do texto. Então, em relação a essa condenação dos ricos opressores, eu vou destacar dois aspectos. O primeiro vai do versículo 1 ao 3, que é a sentença anunciada aos ricos opressores. Então é como se Tiago começasse de trás para frente, ele já fala a respeito do juízo, e depois ele fala o porquê desse juízo, o porquê dessa sentença. Então as consequências que Tiago traz para esses ricos elas são eternas, elas são definitivas, por conta das suas atitudes egoístas, pecaminosas e a maneira pela qual eles têm lidado com as riquezas e como eles têm alcançado essas riquezas. Observe aí no verso 1, quando ele diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando.
ele não chama de irmãos em Cristo, ele chama sempre essa classe ricos, ricos. Isso já não tinha sido, não foi a primeira vez. Se você puder ver lá no capítulo 1, no versículo 9 e 10, Tiago diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele fala desse irmão humilde. E aí no verso 10 ele fala: o rico na sua magnificência, porque ele passará como a flor da erva. Então, ele não chama esse rico de irmão. Os ricos, eles, como eu disse, eles eram patrões ímpios dos crentes aí necessitados, que precisavam de um trabalho para sustentar as suas famílias. E eles eram responsáveis por grande parte da miséria e do sofrimento desses cristãos necessitados, pobres, que precisavam de trabalhar, mas estavam sendo explorados. Então Tiago, ele conclama a esses ricos: vocês devem chorar, lamentando. E não é um chamado, irmãos, para o arrependimento, mas é um anúncio do juízo que virá sobre eles. Se nós observarmos, ele segue sempre. Tiago, ele provavelmente, certamente tinha como referência Cristo, o seu mestre, e assim como Jesus, ele pronunciou um ai aos ricos. Observe lá em Lucas 6, versículo 24. Jesus diz assim: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Vocês aguardem que vai chegar a vez de vocês. Então é um anúncio do juízo que virá. E Tiago diz o seguinte aí no verso 1 ainda: por que vocês devem chorar e se lamentar? Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Tem uma versão que fala por causa das vossas desgraças. É o que Tiago está pronunciando a esses ricos opressores. Então vocês aguardem que virão sobre vocês desgraças, desventuras. Ou seja, o juízo final, o juízo de Deus virá sobre vós, por conta dos seus próprios deleites. Vocês estão sempre a saciar essa cobiça que é insaciável, ou seja, vocês não ficarão impunes. E quando o Tiago vai falar a respeito de suas riquezas, esses ricos que tinham suas riquezas, no versículo 2, ele diz o seguinte: as vossas riquezas estão corruptas. Ou seja, irmãos, outra tradução, as suas riquezas apodrecem. Elas não valerão de nada no dia do juízo. Tudo que foi acumulado, ano após ano, do ponto de vista da eternidade, essas riquezas estão apodrecidas, elas já estão corroídas, rotas, não tem valor algum. Provérbios 11, 4 diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Observe essas palavras que Jesus pronunciou àquele que se preocupa somente a acumular riquezas. Observe lá em Lucas 12, 19 ao 21. Então direi à minha alma, olha só, aquele que tem se acumulado de riquezas, de bens, e aí ele diz lá no seu interior: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz, a sentença, irmãos: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Dura, né? Essa palavra. O propósito aqui, irmãos, a reflexão não é pecado ser rico, não é pecado ter riquezas. A gente vê personagens bíblicas de homens que foram extremamente prósperos, mas todo cuidado é pouco.
para que o coração não esteja colocado nessas coisas, né? Ainda no verso 2, ele fala sobre as vossas roupagens comidas de traça. Havia pelo menos 2 tipos de riquezas comuns naqueles dias: as roupas, e depois vamos ver no verso 3, o acúmulo de ouro e de prata. As roupas finas, elas eram consideradas como parte da riqueza de uma pessoa. Lá naquela parábola do rico e Lázaro, quando o texto diz em Lucas 16, falando do rico, fala que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Então as roupas também mostrava a riqueza da pessoa. Então, aos olhos de Deus, irmãos, na perspectiva do juízo, como nós acabamos de ler aí no verso 2, essas roupas, elas estão comidas de traça, tem valor nenhum. Jesus também usou a mesma linguagem em Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. E no verso 3 fala da outra riqueza, que é o ouro e a prata, que estão sendo corroídos, gastos pela ferrugem. E Tiago, ele personifica a ferrugem como uma testemunha de acusação. A ferrugem também será como um carrasco dos ricos opressores, na expressão que ele utiliza: há de devorar como fogo as vossas carnes. Alusão ao fogo do eterno, o fogo eterno do inferno. Então, irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque quantos que estão gastando as suas vidas perseguindo as riquezas, os bens, e se esquecem do mais importante, do que é importante, que é o reino de Deus. Eu vou citar aqui, para a gente finalizar, porque o tempo já se foi, o segundo aspecto, que o porquê deles estarem sendo julgados, por causa dos seus pecados. E aí depois você medita mais no texto, qual era o pecado dos ricos opressores. O primeiro pecado está no verso 4, que é a exploração fraudulenta dos seus trabalhadores. Então, seus trabalhadores estavam ali a trabalhar em suas propriedades, mas eles estavam retendo o salário. O salário tinha que ser pago no mesmo dia, conforme a lei, como a gente olha lá, observando a lei mosaica. No final do dia eles tinham que receber a paga do seu salário, mas eles estavam sendo retidos, não estavam sendo pagos. Então, dessa maneira eles estavam se enriquecendo, de maneira fraudulenta. Mas Tiago fala de que tudo isso, o clamor dos ceifeiros está chegando aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Não ficaram impunes. O Senhor dos exércitos é aquele que peleja por nós. Amém? O segundo pecado está no verso 5, que é o egocentrismo, um viver autocentrado. Você pode observar isso nas expressões, que eles estão vivendo regaladamente, vivendo nos seus prazeres, vivendo nos prazeres. E é interessante essa última expressão: tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Os ricos estão engordando o coração como o boi é engordado para ser abatido no dia da matança. Terrível, né, irmãos? O boi nem desconfia, não acontece isso. O boi tem que ser engordado para poder chegar o dia do abate. O boi nem desconfia da finalidade pelo qual o seu dono está ali o empanturrando de comida todos os dias, para o dia da matança. Os ricos estão sendo engordados aí com as suas riquezas, com seus prazeres, desfrutando de forma ilícita, e nem sabem o que espera: o abate eterno, a condenação eterna.
E no verso 6, para fechar, o terceiro pecado, irmãos, a gente falou, eles estavam se enriquecendo de maneira fraudulenta, retendo o salário dos trabalhadores, depois uma vida egocêntrica, uma autocentrada, e por fim o terceiro pecado, condenação e morte do justo, no verso 6. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então o justo aí deve ser entendido como o cristão ali, necessitado, que estava ceifando, lavrando as suas terras, mas o seu salário estava sendo retido fraudulentamente. No sentido dos inocentes indefesos, eles não têm nem como fazer resistência, porque eles precisam daquele valor. E eles então estavam sendo ali explorados pelos seus trabalhadores. Concluo a minha fala. Diante desses pecados, eles não ficaram impunes. O juízo escatológico de Deus é certo, irmãos. Então a gente às vezes a gente observa tanta coisa acontecendo e a gente fica às vezes indignado, triste, mas o juízo de Deus virá, é certo. Mas algumas perguntas aqui para nós, para fechar. O cuidado que nós devemos ter para não vivermos para nós mesmos. O cuidado que nós devemos ter, eu fiquei pensando nisso, irmãos, o cuidado que precisamos ter até mesmo com a prosperidade financeira. Muitos de nós, Deus tem nos prosperado. Muito cuidado para que não seja isso que governe o teu coração. Muito cuidado para que você não seja escravo do dinheiro. Então, como que eu e você temos lidado com o dinheiro? Ele é o nosso dono ou ele é o nosso servo? Eu e você, irmãos, nós somos honestos no trato com o dinheiro? Eu e você, será que a gente tem algo que não nos pertence? Precisa ser devolvido. Os bens que temos, eles foram adquiridos honestamente, de maneira digna, correta? Eu e você temos usado os bens para ajudar a outras pessoas, porque é força de expressão os nossos bens, que na verdade não são nossos, nós somos mordomos, tudo pertence ao nosso Deus. Ou apenas esses bens são para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio conforto? Não é pecado ter conforto, não é pecado você ter a sua casa, não é pecado você ter um carro melhor, mas muito cuidado para que o dinheiro, esses bens não se tornem um ídolo e esteja governando e direcionando a sua vida, direcionando a maneira que você tem que se portar. O juízo desses ricos é certo, ele virá. Então que Deus tenha misericórdia de nós, tenhamos cuidado para que não seja isso a prioridade da nossa vida. As coisas que são passageiras e terrenas. Jesus deixou bem claro: ajunteis tesouros, aonde? Nos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem corrói. Deus abençoe, irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a viver uma vida não centrada em nós mesmos, mas centrada em Ti, glorificando a Ti, que é o nosso provedor, é o Criador dos céus e da terra, é o dono de todas as coisas, de todas as riquezas, e a verdade é que nada pertence a nós. Então aquilo que o Senhor já tem nos abençoado, com casa, com bens, com carro, com um bom salário, com condições para poder viajar, com condições para ter uma alimentação abastada dentro dos nossos lares. Senhor, nos ajude a que essas coisas não se tornem ídolos em nosso coração. E possamos entender que tudo isso é dádiva do Senhor, para que de alguma forma, na verdade de todas as formas, possamos honrar e glorificar o Teu nome e sejamos generosos. Possamos ajudar aqueles que possuem, que têm maior necessidade. Em nome de Jesus. Amém.